Olá, tudo bem? Espero que sim. Pessoal, ontem, dia 15 de janeiro, foi Datacom do fundo imobiliário RZAC 11. Ele entregou um dividendo gigante, tá? Muitos aí estão curiosos para conhecer um pouco mais sobre esse fundo. Vamos conhecê-lo então? Ok, pessoal, antes de iniciarmos então aqui na análise então do RZAC 11, eu gravei ontem um vídeo do GGRC 11, vou deixar aqui em cima nos cards, tá? Sobre o relatório gerencial aí, o último que saiu. Bem interessante também, tá? Mas vamos lá. Quem é então esse RZAC 11? Vamos primeiro ver os números dele, depois vamos analisar o relatório gerencial, o último que temos, que é referente a novembro, né? De dezembro ainda não saiu, vai sair só no final do mês. Nós vamos analisar então para ver quem é esse relatório, esse fundo imobiliário, né? E por que ele entregou tanto assim. Bom, o RZAC 11 ele é um fundo de papel, tá? Na data de hoje, então, 16 de janeiro, ele está cotado a R$ 77,35. Ele está com PVP de 0,9, ou seja, está com 10% de desconto, né? Com relação aos dividendos, em novembro ele entregou 1,07, R$ 1,07. Em dezembro ele entregou R$ 1,13. E em janeiro, né, anunciado ontem com Datacom, dia 15 de janeiro, ele anunciou então um pagamento de R$ 1,77. Gente, um baita dividendo aí que assustou até os cotistas aí, tá? Por isso que é importante nós analisarmos para ver quem é esse fundo, né? Se isso é algo que vai ser recorrente ou não, né? Data do pagamento então vai ser dia 22 de janeiro. A data com dele é sempre no 10º dia útil, né? Que no caso agora foi ontem, dia 15 de janeiro, né? Importante salientar, pessoal, né? Mesmo que com esse valor de 1,77, o que ele já vinha pagando aqui de R$ 1,13, por exemplo, lá em dezembro, já é um excelente dividendo, né? Esse R$ 1,13 aqui nessas cotações já dá em torno de 1,5%, tá? E agora vocês vão ver aqui que deu muito mais, né, com relação à cotação atual. Então, vale a pena analisar esse fundo imobiliário, tá? Com relação à sua cotação, ele vinha cotado aqui desde julho aqui em torno de 83 centavos, 84, caiu um pouquinho aqui para 78 aqui em setembro, voltou um pouco aqui perto de 81 e em dezembro, né, como todos os outros fundos imobiliários também despencou, né? Caiu aqui nas faixas aqui de R$ 70 aproximadamente. E agora ele retornou novamente, né? Está aqui por volta aqui R$ 81 e agora está aqui nessa faixa aqui de 78 aproximado, né? Temos aqui então o gráfico dos dividendos, né? Dá para ver que ele realmente entrega mensalmente seus dividendos. Temos aqui então no mês de dezembro ele pagou aqui R$ 1,13 e agora, né, para o mês de janeiro, pagou esse R$ 1,77. Então, um excelente dividendo, praticamente aqui no topo histórico aqui que era 1,80, né, agora está 1,77. Então, nós vamos analisar o relatório gerencial de novembro, por enquanto, que é o que nós temos disponível, né, para ver se ele já tinha alguma sinalização desse aumento, desses dividendos aqui, ou se foi algo extraordinário realmente que aconteceu no mês de dezembro, tá? Nós vamos analisar para ver o que aconteceu com esse relatório, se isso vai ser algo que vai ser recorrente daqui para frente, ou se vai ser algo apenas, né, extraordinário nesse mês. Vamos calcular então a rentabilidade então desse fundo imobiliário com os dados atuais, bem entendido, né? Então, com esse dividendo pago de R$ 1,77, dividindo então pela cotação atual, R$ 77,35, nós teríamos aqui então 2,28% ao mês. Olha que loucura isso aqui, gente. E isento de imposto de renda, tá? Acredito já de antemão que isso não é algo que vai se persistir, né? Isso deve ser algo extraordinário que aconteceu. Mas mesmo assim, se fosse aqui 1,13 o que ele pagou em dezembro, isso já daria mais de 1,5%, tá? Então, realmente é um excelente dividendo, né? Vamos fazer então a conversão das taxas aqui, né? Esse 2,28% ao mês, isso equivale a uma taxa de 31,07% ao ano. Isento de imposto de renda, né? É muita coisa, né? Então, comparando aqui então, com o CDB, que rende 100% do CDI, 12,15%, menos 15% de imposto de renda, né? Investido por 2 anos, nós teríamos aqui nesse CDB pagando 10,32% ao ano, que daria 0,82% ao mês. Fazendo aqui uma comparação entre investimento, então, nesse fundo imobiliário RZAC 11 com o CDB, o RZAC 11 está pagando 1,46% a mais ao mês, né? Comparando, então, com um CDB que rende 100% do CDI. Vamos calcular o Magic Number, então, né, desse fundo imobiliário. O Magic Number, o número mágico, né? Nada mais é que a quantidade de cotas que eu tenho que ter de um fundo imobiliário para que no próximo mês ele já possa me pagar, então, mais uma cota, certo? Sem precisar reinvestir capital, né? Então, calculando o número mágico então, desse fundo imobiliário, é a cotação dividida pelo dividendo, né? Daria, então, 44 cotas que eu teria que comprar, né? Para que no próximo mês eu já conseguisse, então, comprar mais uma cota somente com os dividendos pagos. Isso aqui dá um investimento de R$ 3.403,40. Ok, pessoal? Pessoal, agora vamos analisar, então, o relatório gerencial, né? Para entender, então, como é que está a situação desse fundo imobiliário no momento. Lembrando, pessoal, que aqui não tem nenhuma recomendação de investimento, né? Estamos aqui realmente estudando para aprendermos juntos, né? Outra questão também, peço que vocês se inscrevam no nosso canal, curta, comente, compartilhe. E vamos analisar, então, o relatório gerencial disponível que nós temos até agora, que é o referente ao mês de novembro. Ok, pessoal, vamos analisar então aqui o relatório gerencial de novembro de 2024, o RZAC 11. Rapidamente, né? A gestão é do RISA, a administração do BTG Pactual, iniciou as atividades em dezembro de 2020, taxa de administração 1,25%,
e taxa de performance 15% acima do CDI. Alguns dados com relação ao fechamento de novembro, né? Nós temos aqui, então, ele estava dando dividend yield, né, em 12 meses aqui de 17,43%. Isso dá basicamente 1,35% ao mês, um baita rendimento, né? Com relação à sua carteira, ele tem em CRIs 81% e em fundos imobiliários ele tem 18%. O valor de mercado, então, no final de novembro estava R$ 72,90 e a cota patrimonial, o valor justo dele era R$ 88,47. Ele pagou, então, de dividendo, né, em novembro, R$ 1,13, né? Lembrando que em dezembro já saiu ontem, né, dia 15 de janeiro, pagou R$ 1,77, né? Então, bem interessante esse dividendo dele. Ele está com 9,4% de alavancagem, ele tem 42 ativos, ele está com 49.110 investidores. O spread médio dele está dando 4,2%, né? CDI mais 4,2%, e uma liquidez média diária de R$ 1.900.000, né? Ele traz aqui um panorama geral, né? Uma análise mais macro da questão da economia, questão dos fundos imobiliários, né? E vamos aqui então direto ao nosso relatório. O resultado do fundo foi de 11.706.000. O resultado por cota deu R$ 1,33, porém distribuiu apenas R$ 1,13. Então ele fez uma reserva interessante aqui, né? Distribuiu apenas 85%, né? Então fez uma ótima reserva aqui também nesse mês, de 20 centavos, né? Ele fala aqui então que a reserva acumulada está de 51 centavos, que são passíveis, né, de distribuição nos próximos meses. Então nós já podemos imaginar o seguinte: esse 1,13 que ele pagou, agora pagou 1,77, ele tem de reserva 51 centavos. Então, certamente essa diferença de 1,13 para 1,77, uma boa parte pode ser que já tenha sido distribuído, né, desses 51 centavos assim. Mesmo assim, deve ter mais alguma coisa aí não recorrente que aconteceu no mês de dezembro que ainda não sabemos aí, né? Só no final do mês quando saiu o relatório, mas pode ser que seja mais ou menos por aí, tá? 51 centavos já estava em caixa de reserva para ser distribuído, mantendo aquele R$ 1,13, né? Então, só que já daria em torno de 1,60, né? Mas ele distribuiu 1,77. Vamos ver então o que mais que deu aí, com certeza alguma coisa além, né? Extraordinária que nós não estamos conseguindo analisar aqui ainda. Vamos ver se tem mais alguma coisa na frente que vai dar alguma dica. Lembrando que o correto mesmo, né, é só na hora que a gente receber o relatório de dezembro. Aí nós vamos ter certinho, né, o panorama geral, o que aconteceu, por que ele aumentou tanto os dividendos assim, né. Com relação à movimentação no mês, ele fala aqui, por exemplo, esse CRI Motu aqui, venda total da posição dentro do fundo, gerando ganhos extraordinários para o fundo, devido a tal venda ter sido feita com ágio em relação à curva do papel. Então é o seguinte, né? Aqui tem algo que de repente pode ter influenciado já essa distribuição interessante no mês de dezembro, né? Ele fez aqui uma venda, né, de um CRI aqui e segundo aqui com ágio. Então ele ganhou, né, nessa operação. Vamos ver quanto é que é. Pode ser que parte desses dividendos entregues a mais já tenha vindo desse CRI aqui. Ele também fez aqui uma nova operação de 20 milhões nesse CRI tenda pro soluto aqui. A composição dos ativos aqui, como já foi falado antes ali, né, em CRI ele tem 81%, em torno de 690 milhões, em fundos imobiliários ele tem 18%. Em torno de 154 milhões. O portfólio aqui por indicador, que é bastante interessante, em CDI ele tem 40,2% e em IPCA 52,7%. O restante está distribuído aqui, né, em NCC e pré, né? Portanto, basicamente ele tem quase que meio a meio, né, entre IPCA e CDI, o que é muito bom para o fundo, né? Nesse momento agora com a taxa Selic em alta, além que tem previsão de aumentar ainda mais, né, nos próximos meses, certamente vai trazer ótimos resultados para o fundo. Aqui mostra basicamente aqui os rendimentos com os investimentos atrelados ao IPCA, que está dando IPCA mais 10,89 e CDI mais 4,37. Então, excelentes taxas aqui para esse fundo, né? Ele mostra aqui também o guidance, né, de entrega de dividendos aqui. Em novembro ele entregou R$ 1,13, né? O guidance aqui é de 1,10, basicamente, né, tendo aqui o mínimo 1,5 e o máximo 1,20, né? Ele entregou então aqui 1,13 em novembro e ele tinha uma reserva acumulada aqui de 51 centavos, né? E em dezembro a gente já sabe aqui que ele entregou 1,77, então muito além do máximo aqui esperado, né? Então, além de ele talvez ter distribuído alguma coisa dessa reserva, com certeza deve ter distribuído, né? E tá bem interessante, então, né? Estamos curiosos para saber o que aconteceu aí em dezembro. Mas em dezembro, então, ele ultrapassou toda, né, esse guidance que tinha aqui projetado de dividendos, né? Vamos ver o que aconteceu, então, no relatório quando sair. Aqui mostra a cota patrimonial versus a cota de mercado, né? Como todos os fundos também, todos eles com desconto, né? O valor justo era R$ 88,00 e está sendo negociado aqui R$ 78,00, né? Isso aqui lá no final de novembro. O PVP, então, no final de novembro aqui, ele estava em 0,88. Ou seja, com desconto de 12%. Ele traz aqui uma tabela de sensibilidade. Se o PVP estiver em 0,8, né, ela está dando rendimento de 1,53% ao mês. Ao ano daria 20,05, que daria um CDI mais 8,5, né? Muita coisa, né? Um baita rendimento, né? E com o PVP mais ou menos aqui nos patamares que ele está hoje, de 0,90, ele estaria dando então 1,36% ao mês, 17,66 ao ano, né? Um CDI mais 6,33. Lembrando que ele entregou uma rentabilidade bem maior e que a cotação atual hoje ela está mais baixa também, né? Então, por isso ele está dando aqui em torno desse praticamente 1,5% ao mês, né? Bom, esse fundo aqui basicamente tinha 3 problemas de inadimplência, né? Um já resolveu e tem outros 2 pendentes aí.
sendo que um praticamente já está quase que desistindo, pelo que eu senti aqui, e ainda tem esse outro aqui, né, na Salt Rock aqui, que ele diz o seguinte, ó: atualmente os CRIs mencionados pertencem ao portfólio do fundo não estão sujeitos ao processo de recuperação judicial, permanecendo fora do escopo concursal. Esses CRIs possuem como garantia aproximadamente 3 milhões em cessão fundiária de recebíveis de cartão de crédito. A gestão está no aguardo de uma decisão judicial que permitirá a realização do pagamento parcial desses CRIs com um montante garantido. Então aqui eles estão então em negociação ainda, né, com esse problema de inadimplência aqui. Esses são os CRIs, né, da Starbucks, né? Transação ZAMP. Em relação à transação ZAMP, os recursos obtidos com a venda serão utilizados principalmente para pagamento de dívidas trabalhistas, quitação de aluguéis de lojas, liquidação de débitos com pequenos fornecedores. O montante remanescente será destinado à continuidade das operações da empresa no contexto de sua reestruturação. Então, é bem difícil de receber isso aqui, né? Dá para ver que as prioridades aqui são outras, né? Então, com relação a isso, ele fez o quê? Provisão para devedores duvidosos. Diante do cenário atual e da redução do potencial de recuperação da dívida, o administrador definiu um ajuste do PDD, provisão para devedores duvidosos, do ativo para 12,5% do valor de face, né? Refletindo uma postura conservadora quanto à capacidade de recuperação futura. Então, não acredita muito que vão conseguir reverter isso aí, né? Está meio que stand-by isso aqui. Já o problema que ele tinha com a Martins Ribeiro Participações, liquidação foi finalizada. Então, olha só, conforme informado anteriormente, a gestora trabalhou pela liquidação do ativo e acertou a venda de toda a posição do portfólio até a data de 26/12, conforme a assembleia realizada em 21/12. Talvez essa venda que ele realizou aqui no final de dezembro também, ela tenha influenciado também nessa distribuição grande de dividendos, tá? Então tem mais um fator aqui que pode ter influenciado também, tá? Aqui embaixo no anexo 2, ele traz aqui todos os devedores, né? A posição de cada um, questão das garantias e tal, individualmente. Vocês baixem esse relatório se quiserem ver caso a caso, né? Eu vou seguir em frente aqui para não ficar o vídeo muito longo aqui, tá? Aqui ele traz um apanhado geral de todos os ativos do fundo, né? Vamos dar um zoom um pouquinho melhor aqui. O que importa para a gente aqui, basicamente, são as concentrações, né? Então nós vamos ver aqui que o CRI, com maior concentração aqui, ele ocupa 7,06% do patrimônio líquido do fundo. Em segundo lugar, um com 6,68%. E o terceiro lugar, um com 6,6%. Depois tudo abaixo de 5, né? 4,94%, 5% por diante. Então, é um CRI que ele tem 3 concentrações, podemos falar assim, não tão altas também, né? Concentrações no máximo 7% aqui, mas tem concentração, né? Então tem que ficar atento a essa questão aqui também. Ok, pessoal? Então, assim, pelo relatório que nós temos aqui, então, esse, né, que é o de novembro de 2024, que é o último que nós temos disponível, algumas coisas podem ter influenciado nessa distribuição tão grande de dividendos, né, de R$ 1,13 para R$ 1,77. Certamente tem a ver com a reserva que ele tinha, que era de 51 centavos. Ele fez aqui 2 negociações também, uma venda com lucro que ele falou ali também, e agora ele se desfez de uma posição que ele tinha de um ativo ali que tinha algum problema também, ele conseguiu também vender, né, sem ter prejuízo. E talvez tenha mais alguma coisa, com certeza deve ter, né, que entrou aí no mês de dezembro que não está relacionado ainda nesse relatório aqui de novembro, né? Então vamos aguardar para ver. Deu para ver que é um fundo que está pagando muito, mesmo se ele não pagar esse R$ 1,77 de forma recorrente, pagando aqueles 1,13, 1,15 ali, isso está dando quase 1,5% ao mês ainda, né? O que é muito interessante. Metade dos indexadores são CDI e metade IPCA, então tanto CDI como IPCA estão em patamares elevados, né, com tendência de alta ainda, então isso aí vai trazer ótimos resultados para o fundo, né? Vamos aguardar então o próximo mês para ver o próximo relatório, né, no caso vai sair agora no final do mês, vamos gravar um novo vídeo aqui para explicar o que aconteceu, por que aumentou tanto seus dividendos assim. Lembro que nada aqui é recomendação de investimento, estamos aqui mesmo para estudarmos em conjunto aqui, né? E pergunto para você já conhecia esse fundo? Você já tem esse fundo na sua carteira? Coloque aqui embaixo nos comentários. Mais uma vez, peço que você se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.